Boa tarde, alunos do nono ano. Good afternoon, students from the ninth grade. I'm Ed, sou o Ed. Estou aqui com a professora Antônia. Hello, Antônia. Hello, Ed. How are you? I'm fine, and you? I'm very well. Ok, thank you. Ok, então a professora Antônia vai fazer a mediação da aula, então tudo que vocês disserem no chat, ela vai passar para a gente nas interações, então as respostas. Então, se vocês tiverem alguma dúvida também, podem perguntar, que a professora Antônia responde para a gente, tudo bem? Então, a gente vai pedir para que vocês agora peguem os seus materiais, peguem lá o seu livro, peguem o seu caderno do aluno, your notebook, your pen, your pencil, o seu lápis, sua borracha. E então a gente vai colocar na tela para vocês aí o material, então o caderno do aluno. Tem esse link para que vocês possam fazer o download, caso você não tenha um caderno do aluno ainda. Inclusive o caderno aluno do terceiro bimestre já está disponível, vocês podem fazer o download também. Tem esse QR Code aí para vocês, que vocês podem também fazer o download. Se você estiver assistindo pela TV, você pode escanear esse código para fazer o download. Então, e se você pode também jogar na busca, colocar EFAP, Educação, Currículo, o caderno do aluno, também você consegue achar o link facilmente, certo? Então, agora a gente vai falar um pouquinho das habilidades da aula de hoje. Mas antes de falar da habilidade, a gente tem uma pergunta para vocês. How can we save energy? Como é que a gente pode economizar energia? Vão pensando aí enquanto a gente fala sobre as habilidades. Professora Antônia, pode ler para a gente as habilidades, por favor? Sure. Habilidade 10. Propor potenciais argumentos para expor e defender ponto de vista em texto escrito, refletindo sobre o tema proposto e pesquisando dados, evidências e exemplos para sustentar os argumentos, organizando-os em sequência lógica. Habilidade 18. Analisar a importância da língua inglesa para o desenvolvimento das ciências, produção, divulgação e discussão de novos conhecimentos, da economia e da política no cenário mundial. Então vocês têm que pensar que o inglês, vocês não vão usar o inglês só para gramática, não vão usar o inglês só na escola. Você tem que pensar, o que você vai fazer na sua vida? Qual que é o seu projeto de vida? Dependendo da área que você for trabalhar, na área que você for seguir, a carreira que você for seguir, é um tipo de vocabulário que você tem que trabalhar, né? O vocabulário é uma coisa pessoal, então vai depender muito de vocês também. A gente dá uma base e essa base vai ser trabalhada também junto com ciências, junto com outras disciplinas. Então hoje mesmo você vai ver que vai ser uma aula bem interdisciplinar. A gente geralmente pega ciências, por quê? Porque é uma matéria bem ampla, fala de tudo, tudo na vida é ciências, tudo na vida você está respirando aqui já está envolvendo ciências, né? Então, a gente vai falar agora de eletricidade, é a última aula que a gente fala desse tema. A gente está acabando o bimestre também, então vai ter um pouquinho de revisão. Então, a gente vai ter o primeiro exercício agora para trazer essa parte de eletricidade para a prática de vocês. Então, na tela a gente tem alguns objetos aí que provavelmente vocês sabem o nome em inglês, certo? Mas vou pedir para que vocês escrevam no chat, não só os objetos que estão aí. Eu quero que vocês escrevam o máximo de electrical appliances, de aparelhos elétricos que vocês consigam lembrar. Então, write in the chat as many electrical appliances as you can remember. Quantas, você vai escrever no chat, quantos aparelhos elétricos você conseguir lembrar, ok? O máximo que vocês conseguirem aí. Vamos ver quem consegue escrever mais objetos. Então vocês têm aí um minutinho e aí a gente volta aí com as suas respostas.
bem, estão de parabéns aí, gostei de ver, a gente já estava acompanhando aí no chat. Professora Antônia, pode falar algumas respostas para a gente, por Sim, favor? o Jailson respondeu refrigerator, tablet, phone, TV, radio. O Leonardo, microwave, vacuum cleaner, TV. A Pro Manuele, iron. A Tayana, smartphone. A Beatriz, não, essa aqui ela respondeu em português. Mais algum, você quer? Pode falar em português, a gente passa para o inglês, vamos ver. Pode ser? Pode ser. Deixa eu ver. Ela escreveu geladeira, Que é refrigerator, fogão, oven, chapinha, chapinha hair straightener, eu vou ter que escrever, mas tudo bem, depois eu escrevo. O que mais? chapinha, computador, rádio, Computer, radio, ventilador. fan, F-A-N. Eu acho que só. Tá. Então, a gente pegou alguns aqui, né, que vocês tinham colocado. Olha só. Oven, só oven é forno. Wave é onda. Forno de micro-ondas, microwave oven. Alguns de vocês já tinham colocado, né? Computer, muitos de vocês falaram. TV set também, muitos falaram. Blender, blend misturar. Blender, aquele que mistura, então liquidificador. Aí, olha só. Aí entra a questão aí de variante linguística, né? Vocês têm, aqui tem mobile phone, cell phone e hand phone. Os três querem dizer telefone celular, mas o que acontece? Na Inglaterra eles falam mobile phone. Nos Estados Unidos eles falam cell phone. E na Ásia eles falam hand phone. Então existe essa diferença para você falar do celular, dependendo de onde você estiver, é um nome aí, certo? A gente tem também iron aí que vocês falaram, né, de ferro, né? Então, iron, não confundir Iron Man com Ironing Man, né, que é o homem passando roupa ou homem de ferro. Vacuum cleaner, que é o aspirador de pó. Shower, o chuveiro. Refrigerator, muito bem, que a gente falou. E videogame, lembrando que videogame, só o CD, videogame aqui, esse aqui é só o CD. Então você tinha que falar videogame console. E aí é o aparelho. Então tome muito cuidado com isso, tá? Quando você quer falar isso, eu estou jogando videogame, eu vou jogar videogame, ou eu jogo videogame, você vai falar I play video games, ou você fala a marca do videogame, que a gente não vai falar aqui, né? Porque não somos patrocinados. Se te aparecer um recebidinho, quem sabe? Então, é isso. A gente tem aí vários aparelhos aí, então é interessante que vocês expandam o vocabulário. Vocês podem entrar, por exemplo, em catálogos de eletrônicos para vocês se ambientarem mais com esse vocabulário, certo? A gente tem aqui agora uma pergunta para vocês, que vocês vão responder depois de assistir um vídeo. Olha só, vou falar a pergunta para vocês, vai estar aqui na tela. Aqui, watch the video and answer in the chat. Então, eu vou só ler as perguntas, a gente não vai traduzir agora, então vocês vão ler junto comigo também. Então, tem aqui, ó, what's the measure of power of electricity? Não vamos traduzir. Então, você tem joule, watt e volt. E the measure of power electricity is, aí você vai completar. Qual é? Você vai escrever no chat a resposta. Eu não quero só a palavra, eu quero a frase inteira, certo? E depois baseado no vídeo. Está traduzindo, não pode traduzir. Based in the video, should we leave device on when not using them? E aí você vai responder yes we should ou no we shouldn't. Então são duas perguntas para vocês. Mas agora vocês vão prestar atenção no vídeo. Então o chat vai ficar desligado para que vocês prestem total atenção ao vídeo. Eu quero que vocês deixem tela cheia, flip your video, flip your cell phone, deixa o telefone celular na horizontal para que vocês consigam entender tudo. Vai ter legenda em português, então ninguém vai ficar falando no chat, não estou entendendo nada porque a legenda está em português. O objetivo agora é que vocês entendam o vídeo inteiro, depois a gente vai assistir de novo em inglês, aí vocês vão ver como vocês vão entender tudo, porque vocês já estão assistindo agora, certo? Então vamos assistir o vídeo, depois que acabar o vídeo vocês vão ter mais 1 minuto para responder essas perguntas que eu passei para vocês, as perguntas vão voltar para a tela, tudo bem? Então aproveitem o vídeo agora e até daqui a pouco. Do you ever have arguments at home about leaving appliances on and wasting electricity? In this video, we're going to look at measuring energy use in electrical appliances. The unit of energy is a joule. However, when dealing with electricity, we actually use watts.
A watt is a measure of power where 1 watt is equal to 1 joule per second. So a 100 watt light bulb uses 100 joules of energy every second. An electrical device will have a power rating. This is the amount of electrical energy the device needs to work. We can calculate how much electrical energy a device transfers by multiplying the power rating by the amount of time the device is on, in hours. The unit of electrical energy transferred is the watt-hour, WH. This is likely to be a very large number, so we usually give this number a kilowatt hours, where 1 kilowatt hour is equal to 1,000 watt hours. Let's look at an example. A computer has a power rating of 250 watts. If it's used for 6 hours, how much energy is transferred to it? Can you substitute the values into our equation? Pause the video and work it out. Did you get 1,500 watt hours? Or 1.5 kilowatt hours? So how much would that cost to use? To work this out, we have to know how much a kilowatt hour costs. This differs between different countries, different companies within a country, and even different tariffs from the same company. Choose one of these countries and work out how much it would cost to use a computer for 6 hours. Did you get it right? A whole office of computers. The price starts to clock up quite quickly, and that's before we think about the lights and charging our phones. Try this example. Pause the video while you work it out. Did you get 4.4 kilowatt hours, and so a cost of 62 pence? So perhaps you can now see why you get nagged to switch off devices. It saves money and also helps us waste less energy. Saudações, tudo bem? E aí, o que vocês acharam do vídeo? Não foi tão difícil, né? Alguns perguntaram, mas ele está falando inglês mesmo ou é francês? Isso é um inglês puxado para o britânico, então ele fala mais devagar, mas é um inglês meio adaptado para a educação, né? No dia a dia as pessoas não falam muito bem assim. Se vocês pegarem as pessoas falando na rua, elas falam de uma maneira um pouquinho diferente, né? Mas vamos ver então o que vocês responderam no chat. Professora Antônia? Bom, ficou um pouquinho variado, né? A Mona Lisa, o Eduardo e a Tayane responderam what. O Arthur, Ju. Agora, teve alguns alunos que responderam as duas questões. O Luiz Gustavo respondeu, fora essas duas perguntas, né? Yes, we should. O Gustavo também, what, no, we shouldn't. O Eduardo Henrique, what, no, we shouldn't. E assim, consequentemente.
Então, a pergunta era se nós devemos deixar os aparelhos. A primeira pergunta era qual a medida de poder de eletricidade. Então, vocês vão poder corrigir agora de novo com o vídeo. E depois a segunda pergunta é, baseado no vídeo, se a gente deveria ou não deixar os aparelhos ligados. Vocês podem ter percebido que ele pediu para você fazer uns cálculos aí. Essa parte de matemática a gente não vai entrar. A gente deixa aí para o professor Jonas e para a professora Alessandra. E aí vocês podem até mandar dúvida para eles, ou a parte de ciências também. Mas, né, se você pensar na conta de eletricidade aí, vou fazer que ser que nem o Júlio, pai do Cris, né? Você gastou tantos centavos para ver esse post. Não sei se tem aquele meme assim, né, que a gente não pode mostrar aqui. Mas os pais de vocês vão nos agradecer a questão de eletricidade, de ligar os aparelhos para a gente ter uma vida mais sustentável, né? Voltando aqui fazer um comentário sobre outras interações que vocês tiveram, outras palavras, olha só. Muita gente colocou notebook como aparelho eletrônico. Lembre-se de uma coisa, notebook é o caderno, certo? Então, se você pede um notebook de presente para alguém, a pessoa vai te dar um caderno, tá? O aparelho, o computador é laptop, porque você põe ele no seu colo, teoricamente, né? O desktop é aquele computador de mesa, aquele computador mais poderoso, porque você põe na mesa ou na carteira desk. Então, desktop, laptop. Vocês perceberam como os eletrônicos, muitos deles terminam com ER, né? Lá no 8º ano, vocês aprenderam que o ER com um adjetivo é para comparativo. E aqui vocês estão vendo o ER com o verbo. Print é imprimir. Printer, impressora. Então, o que imprime, né? Então, você vai ter... E aí alguém perguntou da chapinha, né? Cabelo é hair. Straight é reto. Deixar reto, straighten. Então, chapinha, hair straightener. É o aparelho que deixa o cabelo reto. Eles não têm a palavra para isso, então em inglês acontece muito disso. Você vai falar uma coisa, professor Antônio? Eu achei interessante a pergunta dela da chapinha, né? É o que eu disse para vocês, né? O vocabulário é uma coisa muito pessoal. Para mim, o que seria mais importante do que a chapinha? Seria o barbeador, né? Barbear em inglês é shave. Se barbear em inglês é shave, como é que eu falo barbeador? Shaver. Muito bem, é isso aí. Então, shaver seria o barbeador. Tem outros nomes também, mas vai depender aí do país, da região. Mas shaver também é a maneira de você falar barbeador, né? Então, e como é que seria o barbeador elétrico? Electric shaver. É isso aí, thank you. Então, você tem essas formas aí. Agora, eu quero que vocês prestem atenção novamente no vídeo. E agora eu vou fazer uma coisa que muita gente vai criticar. Fala, nossa, mas o professor pediu para traduzir? Sim, eu vou pedir para que vocês peguem as palavras. Vocês vão assistir o vídeo agora. O vídeo vai estar em inglês, com a legenda em inglês. O que eu quero que vocês façam? Tentem ver o máximo de palavras que vocês conseguem identificar e coloca. Então, power quer dizer potência. Então, você vai colocar power igual potência. Coloque no chat que eu quero ver quais palavras que vocês estão conseguindo entender. E aí a gente vai colocar aqui e trabalhar alguma desse vocabulário para a gente avaliar o quanto vocês estão entendendo, certo? Então, have fun in the video, assistam o vídeo agora também, e a gente volta daqui a pouco. Do you ever have arguments at home about leaving appliances on and wasting electricity? In this video, we're going to look at measuring energy use in electrical appliances. The unit of energy is a joule. However, when dealing with electricity, we actually use watts. A watt is a measure of power, where 1 watt is equal to 1 joule per second. So a 100-watt light bulb uses 100 joules of energy every second. An electrical device will have a power rating. This is the amount of electrical energy the device needs to work. We can calculate how much electrical energy a device transfers by multiplying the power rating by the amount of time the device is on, in hours. The unit of electrical energy transferred is the watt-hour, WH.
This is likely to be a very large number, so we usually give this number a kilowatt hours, where 1 kilowatt hour is equal to 1,000 watt hours. Let's look at an example. A computer has a power rating of 250 watts. If it's used for 6 hours, how much energy is transferred to it? Can you substitute the values into our equation? Pause the video and work it out. Did you get 1,500 watt hours? Or 1.5 kilowatt hours? So how much would that cost to use? To work this out, we have to know how much a kilowatt hour costs. This differs between different countries, different companies within a country, and even different tariffs from the same company. Choose one of these countries and work out how much it would cost to use a computer for 6 hours. Did you get it right? A whole office of computers. The price starts to clock up quite quickly, and that's before we think about the lights and charging our phones. Try this example. Pause the video while you work it out. Did you get 4.4 kilowatt hours, and so a cost of 62 pence? So perhaps you can now see why you get nagged to switch off devices. It saves money and also helps us waste less energy. É isso aí, parabéns, pessoal. Tá vendo como não é tão difícil entender? Lógico, você não precisa entender o vídeo inteiro, certo? Apesar de vocês já terem visto ele em português, né? Mas vocês já conseguiram pegar algumas palavras, muitas palavras relacionadas com as aulas que a gente já viu. Então, o conhecimento ele é construído, e o vocabulário da gente é construído também. Se a cada dia você aprender 5 palavras, né? Quantas palavras você consegue aprender no final do ano? Então, não é tão difícil assim a gente aumentar o nosso vocabulário. Né, professora Antônia? Sim, vários alunos, Ed, estão perguntando de que região é esse inglês? Então, provavelmente essa pessoa é inglês britânico, porém, se você for para a Inglaterra, né, até dentro de Londres, você tem várias variantes do inglês. Então, você tem o inglês do centro de Londres, você tem o inglês Cockney, que é mais do subúrbio. Então, essa região aí, então, a pessoa que está falando, ela está adaptando o inglês para um vídeo educacional. Provavelmente, ela não fala assim no dia a dia. A mesma coisa que eu falo, if I start to speak English here, I'll speak more slowly. Então, se eu começar a falar inglês aqui, eu vou falar mais devagar. Agora, se eu estiver falando inglês com o professor Antônio, eu falei, Hi, Antônio, how's been? I have been well. Okay, so what have you done today? Então, I'm working here. Yeah, I've been great. I was so tired, I worked all night. Então, olha só, a gente, falando no dia a dia com pessoas que têm a mesma compreensão, que a gente sabe que a gente vai entender, a gente adapta a quem está falando. Você sempre vai adaptar a maneira com que você fala com o seu ouvinte, certo? A mesma coisa que a gente faz aqui na aula. Se a gente chegasse aqui que nem doidos falando inglês o tempo todo, vocês iam sair do aplicativo porque falam, nossa, não estou entendendo nada. Ou quem já sabe, ele se empolgar. Só que a gente não faria uma aula inclusiva, é o que a gente quer fazer, uma aula que todo mundo possa participar, certo? Então, a gente teve várias interações, né, professora Antônia? Várias. A palavra que mais apareceu foi electricity, hour, energy, computer. Foram mais essas. O restante eu já tinha falado para você, né? Uhum. Let me see, deixa me ver. Cost, measure, power, watt. Eu queria dar parabéns para o aluno Matheus Matheus dos S0823. O Matheus, ele escreveu várias palavras, ele está de parabéns, Matheus. Vamos trabalhar algum vocabulário que vocês colocaram aqui. Então, a gente foi anotando enquanto vocês escreviam no chat. Então, vocês escreveram home, né, casa ou lar, né? Então, vocês viram, tem uma diferença aí que já foram trabalhar em algumas aulas. Argument, que é um dos temas da aula de hoje, ou na verdade uma das habilidades da aula de hoje, que você construir um argumento. Então,
esse próprio vídeo falou sobre o argumento. Ele apresentou fatos para que vocês desligassem os aparelhos eletrônicos, né? Power, que é poder ou potência, vai depender do contexto também. Measure, que é medir, medição. A gente tem second, que aí aqui nesse sentido pode ser segundo de tempo. When, que é o quando, que vocês já viram também. Depois, a gente viu aí actually. Então, essa palavra actually a gente vai falar daqui a pouco de novo. Calculate, que vocês tiveram que fazer o cálculo, certo? Values, que são valores. Transfer, transferir. Perceberam como essas palavras são sempre relacionadas ali à energia? Então, a gente está dentro de uma mesma área, que a gente está falando de ciências, então você vai acabar naquele contexto usando esse vocabulário. Essas palavras aqui, actually, que quer dizer, nesse caso aqui, actually não quer dizer atualmente. Actually quer dizer na verdade. Quando você está construindo o argumento, você usa a palavra actually para trazer para o pessoal, olha, você tem um fato, você tem um mito, e aí você usa a palavra actually para dizer, na verdade, o que acontece é outra coisa. Então, actually serve para isso, tá? Então, argumento a gente já falou, que a gente está construindo um argumento. However pode ser entretanto. Então, também, quando você está desmistificando algo, como assim? Você está falando, olha, você acredita nisso, mas, porém, contudo, entretanto. Então, however serve para isso, para você trazer essa diferença. E example, você sempre vai trazer exemplos para o que você está falando, para você basear o seu fato aí, basear o que você quer provar, certo? E aí a gente também tem, acabou aqui, a interação, ok, acabou as palavras, mas a gente vai continuar aí na próxima atividade, que a gente vai ter aqui um exercício para vocês. Aí a gente tem esse exercício, está na atividade 6, mas nós adaptamos. Você tem lá, how much energy do you... Desculpa. Traduzir? Sim. Quanto de energia do you think the appliances below consume? Você acha que os aparelhos consomem? Do you know how many watts your appliance consume? Você sabe quanto de watts os seus aparelhos consomem? Write in the chat at least 3 sentences like the example. Escreva no chat 3 sentenças, né, dando exemplos. Ed, eu só queria lembrar aos alunos, né, que um professor pediu para fechar o chat, que o linguajar estava inadequado. Lembrar esses alunos que você pode ser bloqueado do chat definitivamente e o seu responsável vai ser comunicado, né? Então, eu não sei qual foi o linguajar que o professor comentou aqui, né? Que ele falou que estava muito obsceno. Vocês já estão no 9º ano, né? Já não é o momento mais de fazer isso, né? Até a gente vê, quem joga o jogo lá, copia e cola. Gente, já passou da idade disso, não é verdade? Então, vocês vão ter aí as frases, vocês não precisam fazer na ordem, escolham 3 desses e coloca quanto você acha que consome cada aparelho. Você não precisa acertar. O objetivo é que vocês escrevam o número por extenso, porque eu quero ver se os alunos de 9º ano sabem os números, pelo menos, né? Então, coloquem aí os números por extenso, certo? Eu sei que vocês sabem. E coloquem aí, completem as frases de acordo com o que está na tela. Vou dar uma olhadinha na tela. Você tem o primeiro exemplo aí. A radio consumes 40 watts. Então, o rádio consome 40 watts. É a televisão, quanto você acha que consome. Mas não precisa colocar nessa ordem, pode começar de baixo para cima, pega aleatório. Então, vocês escolhem quais as frases, pelo menos 3 frases, certo? Então, vamos lá. 2 minutinhos na tela. Electricity is vital to our civilization. So what is electricity and how does it work?
Voltamos, muito bem. Gostei de ver que todo mundo relembrou aí, né? E conseguiu construir as frases só pegando aqui. Opa, caiu tudo aqui. Conseguiu construir as frases usando o vocabulário, certo? Professor Antônio, qual a opinião deles? Eu até achei interessante que eu parei para pensar, porque eu não sei desse consumo, viu, gente? O Guilherme escreveu: a TV consumes 250 watts. A Angélica, no, I'm sorry, Eloara, a printer consumes 99 watts. Let me see. Aqui, o João Vitor, a printer consumes 330 watts. Será que é isso mesmo? I don't know. Então, vamos conferir agora. No caderno do aluno, a gente tem uma tabela ali, acho que está na página, vamos colocar na tela, por favor, página 41. No caderno do aluno tem uma tabelinha aí para vocês. E nessa tabela tem aí os aparelhos, no próximo slide, por favor. Vamos lá. Isso, tem os aparelhos aí e tem quanto que eles consomem. Então, alguns a gente pensou que fosse mais, outros são menos. Lembrem-se que pode variar aí do modelo do aparelho, né, da marca também, certo? Então, vocês têm aí, have a look at the list. Dê uma olhada na lista. What are the top 3 appliances used at your home? Quais são os 3 aparelhos que consomem mais energia na sua casa? Na verdade, estou perguntando quais que vocês usam mais na sua casa, mais usados na sua casa. Used at your home. Então, se vocês não conseguirem chegar aí, vocês virem a tela para dar uma lida melhor, mas alguns de vocês já sabem mesmo inglês, e aí vocês vão responder agora no chat, e eu vou colocar um modelinho como é que tem que ser a resposta. Olha só, no próximo slide, tem aqui, ó. Na minha casa, por exemplo, we use the shower about 7 hours a week. Então, você vai falar um aparelho aí, ou se der tempo os 3, quais que vocês usam mais na sua casa. Então, usa o modelinho que está aí embaixo. We use the, e fala o aparelho, e quantas horas você usa por semana, e coloca o número por extenso. Vamos lá, um minutinho, e aí já volta. É isso aí, voltamos. Professor Antônio, como estão as interações? Foram várias. Escreveram a frase completa, tá? Legal. A Heloísa escreveu: We use the smartphone about 24 hours a week. O Lucas Daniel: We use the computer about 6 hours a week. Mais algum? Pode ser, tem mais algum? A Érica:
We use TV about 44 hours a week. Muito tempo, hein? Exatamente, ó, a gente tem que começar a pensar aí quanto tempo que a gente passa ligado aí com os eletrônicos, né? Bom, a gente está concluindo o bimestre e aí a gente tem um projeto aí para fazer uma dica para vocês aí, que se vocês quiserem fazer uma avaliação, vocês verem como é que está esse bimestre. Lá na primeira aula do bimestre, eu sugeri para que vocês fizessem uma campanha, lembram disso? Vamos dar uma olhada na página aí da Activity 9, que ele pede para que vocês olhassem para um jornal e aí prestassem atenção qual é a estrutura do jornal, você tem o título, subtítulos, argumentos aí. Então ele pede para que você faça um anúncio, né? E esse anúncio pode ser um anúncio, por exemplo, de como economizar energia, né? E aí você tem as instruções que vocês podem seguir, né? Que para fazer esse anúncio, vamos dar uma olhadinha no próximo exercício também, que aí eu pergunto para vocês. Pode ser uma pergunta que você pode responder aí no seu projeto. Why should people save energy? Como que as pessoas podem economizar energia? E aí você pode responder, people should save energy because... As pessoas podem economizar energia porque Ou você pode falar, a good reason why people must save energy is... uma boa razão por que as pessoas podem economizar energia é... Então vamos dando print aí enquanto a gente está lendo, gente. Saving energy is important because... Economizar energia é importante porque... Então vocês podem usar, you can use the other keywords such as, você pode usar palavras-chave como because, Porque, even though, embora, compared to, comparando a, as. como, Então vocês podem usar essas palavras para construir o seu argumento, que é o nosso objetivo aí nesse bimestre, certo? Então a campanha é How can we save energy? E aí vocês podem fazer o quê? Vocês podem compartilhar com a gente de várias maneiras. Como é que você vai fazer um trabalho desses em grupo? Então olha só, some tips in case you want to do it in groups. Algumas dicas que vocês podem usar em caso que vocês queiram fazer em grupo. Vocês podem usar Cloud Storage. O que é isso? É armazenamento em nuvem. Então, você pode usar os slides lá para você compartilhar com seus colegas. Você não precisa se reunir. Cada um, você manda um e-mail para o seu amigo, compartilha pelo e-mail, cada um faz. Você pode fazer em páginas das redes sociais, né? Então, você pode fazer nos threads. Né? Como é que a gente traduz o threads? É aquele fórum, né, o pessoal fala thread mesmo em inglês, eu não sei como é que fala em português, né, que thread, que é aquela conversa, aquele diálogo, então vocês podem compartilhar aí, tem as hashtags aí, ó, eu no Centro de Mídias, eu no CMSP, e aí você pode colocar também English Progress CMSP, ou vocês podem procurar a gente aí nas redes sociais, que a gente nos marquem ali, que a gente vai atrás e a gente pode mostrar o trabalho de vocês aí. Então, professores também que estiverem fazendo essa atividade com os alunos, que quiserem compartilhar, quiserem que apareça, vocês podem compartilhar conosco, que a gente mostra aqui os trabalhos de vocês, certo? Então, aí, né, vamos mostrar a habilidade de novo na tela. Então, a gente fez a habilidade 10 e 18, então a gente falou, e a gente vai desenvolver aí as ideias sobre ciências, economia e política na próxima aula e tal código. Thank you very much. See you next class. Thank you, Antônia. bye bye, see you later. See you. Bye bye.